Amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal. Eu estou aqui na área de serviço, do outro lado da casa, né, que tem essa visão aqui da paisagem que dá de frente, que dá a visão do distrito. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos conversar um pouco. Ontem foi culto de família, né, à noite, domingo, foi culto de família. E foi um culto acalorado, graças a Deus, um culto abençoado, onde a presença de Deus esteve com a gente. E foi muito gostoso, porque eu já estava há muitos dias clamando a Deus pela sua presença, de maneira que não fosse rápida, que Deus viesse nos visitar através do Espírito Santo e que fosse um pouco demorado, não fosse muito rápido. Não estava exigindo isso de Deus, é que a gente precisava tomar um calor da parte de Deus. E foi muito bom, eu agradeço a Deus de coração, onde Deus renovou muita gente ontem à noite. E ontem de dia eu pensava no que falar, porque eu fui escalado para poder trazer a palavra, a mensagem, no culto de família de ontem. Inclusive o irmão que ia dirigir, ele passou mal, ele está gripado. Nossos irmãos, eles griparam, não sei se é a mudança do tempo, eles ficaram gripados. E ao griparem, o dia hoje está russo, porque está assim naquela situação, chove ou não chove, porque foi colocado, foi dito aí na meteorologia que ia chover. Deu uma garoazinha ontem à tarde, ontem à noite, deu uma refrescada, graças a Deus, e hoje o tempo está russo, né? Aí você vê que está um pouco russo lá embaixo. Então os irmãos, muitos ficaram gripados, não puderam ir no culto ontem, né? E o irmão que dirigia, ele falou: olha, irmão, eu queria que o senhor pregasse no domingo que vem no culto de família. Eu falei: eu prego sim, irmão, vamos falar. E Deus me deu uma palavra, porque nós estamos vivendo num tempo diferente do tempo de muitos dos nossos antepassados, que foram servos de Deus, porque no tempo antigo teve a dispensação da inocência, depois a dispensação da lei, né, dos profetas, né, e agora, eu não sei se foram, porque eu estou falando aleatório aqui, então foram várias dispensações até chegar à dispensação da graça. Então lá naquele tempo, o grau de dificuldade das pessoas para servir a Deus e enfrentar o oposto, que é o lado do mal, porque às vezes a gente fala do mal e alguns até dizem: poxa, tudo é o mal. Claro, porque o ser humano, o indivíduo, seja quem for ele, o homem ou mulher, ele facilita para o mal. O mal só precisa de uma brechinha, né? Ele só precisa de um ponto para ele poder passar. E às vezes nós, os seres humanos, nós damos ao mal, ao inimigo invisível das nossas almas, que é o anjo que caiu do céu, desviado do céu, que foi expulso do céu pela sua transgressão contra o Criador, e junto com ele a terça parte dos anjos do céu, que ele conseguiu persuadir e trazer consigo, porque eles foram expulsos porque aderiram à rebelião também. A intenção do mal é destruir a criatura de Deus. É uma afronta constante ao Criador. Então tudo aquilo que for contrário aos princípios do Criador, aquilo que o Criador defende, que é bom para nós, que vai nos manter vivos ou na nossa subsistência, todas essas coisas, este agente do mal, ele procura trabalhar contra. Eu li ontem uma passagem que está em Neemias capítulo 4,
Neemias capítulo 4, verso 14, para poder falar um pouco para as famílias. Veja bem, o cenário onde eles estavam vivendo anteriormente era diferente do cenário de hoje. Portanto, o grau de dificuldade deles era muito maior do que o nosso. Hoje o nosso grau de dificuldade é menor. Porém, nós temos sofrido com coisas pequenas que têm tirado o nosso foco. A finalidade de tirar o foco dos trabalhadores lá naquele tempo era grosseira, era brutal. E hoje, sutilmente, sem forçar muito, o inimigo invisível das nossas almas, ele tem tirado o foco de muita gente. Então, ao longo desse período, Jesus falou, olha, cuidado, hein? Jesus falou ainda. Jesus falou, cuidado, acautelai-vos que ninguém vos engana. Quando nós lemos aqui em Mateus 24, deixa eu ver se eu acho aqui, Mateus 24 e verso 10, né? Mateus 24 e 10, olha só o que está escrito, ó. Jesus dando um sermão profético e ele falando os princípios de dores. Olha só o que Jesus fala aqui, o próprio Jesus falando no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e a partir do verso 10, olha só. Neste tempo, muitos serão escandalizados. Não é o que está acontecendo? E trair-se-ão uns aos outros. Não é o que está acontecendo? E uns aos outros se aborrecerão. Não é o que está acontecendo? Olha só. Escândalo, traições e aborrecimentos. Pessoas que outrora eram amigos, que se admiravam, que torciam um pelo outro, hoje viraram inimigo sem causa. Amigos de longa data, irmãos de batalha, de combate, de repentemente deixam de se falar, deixam de se comunicar. E fica ambos os lados pensando assim, fulano com raiva de mim, tá com isso de mim. Hoje estamos vivendo nesse tempo de muitas divisões, não só divisões de grupos, mas divisão de pensamento. Que naquele tempo da leitura, próxima leitura que eu vou fazer aqui, os irmãos lá, eles estavam enfrentando outro tipo de ação. Outro tipo, foi a palavra que eu preguei no culto da família ontem. Então Jesus alertou de muito isso aqui, está acontecendo, e muitos dos filhos de Deus, os cristãos, estão ignorando essas verdades. Muitos dos filhos de Deus estão ignorando as verdades bíblicas. E há um combate contra essas verdades, mas nós não temos como escapar delas. O próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse isso. Ele disse para nos alertar. O que ele fala aqui? No versículo 4 do capítulo 24, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então estamos vivendo esse tempo aqui. Ao que Jesus falou aqui no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então nós estamos vivendo aqui tempos de muitos escândalos, tempos de muitas traições e tempos de muito aborrecimento. Há muitas pessoas aborrecidas umas com as outras por motivos fúteis, fácil de se acertar, mas estão aborrecidas. Você acha que isso é normal? Né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muito. E tempo de engano. A pessoa está sendo muito fácil enganada, né?
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas qual é a receita aqui que deixa para nós aqui? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que maravilha. Mas ontem, no culto da família, para nós fecharmos essa conversa nossa, né? Eu li isso aqui, ó. Neemias capítulo 4, se bem que está em tempos remotos, antes antes de Jesus Cristo, mas é uma palavra que fica como exemplo para a gente, de como aquelas pessoas agiram ali, e que esses exemplos nós devemos seguir, e que muitos têm deixado de seguir esses exemplos, não é verdade? Neemias diz assim, no capítulo 4 de Neemias, ele diz assim, no verso 14, ele diz assim: e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo, não os temais. Daqui dá para você perceber que eles estavam sendo atacados, porque havia aqui uma jura de morte contra essas pessoas. Mas o que Neemias falou? Lembrai-vos do vosso Senhor, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai. Agora que vem a parte boa do negócio também. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ou seja, havia uma conspiração contra estas pessoas, porque Neemias ele teve a missão de Neemias como líder era reconstruir aquilo que foi destruído, e não é a tarefa fácil, porque você tem que remover todo o entulho para depois começar a refazer aquilo que foi destruído. Não é tarefa fácil. Por isso que quando você vai reconstruir alguma coisa, o trabalho é dobrado. Quando você vai construir uma coisa, você pega o terreno vazio, limpo, passa a máquina, prepara ele e começa a fazer a sua construção. Mas quando você pega o terreno cheio de escombros, destruído pelo inimigo, porque na guerra que o Nabucodonosor fez, na tomada de Jerusalém, que levou os filhos de Israel deportados para a Babilônia, ficou lá, a cidade foi queimada. E agora Neemias, ele tinha a missão de reconstruir o que tinha sido destruído. Mas olha o que eles passaram a enfrentar. Uma das coisas que eles passaram a enfrentar, e você pode estar enfrentando isso. Quando você chega aqui no verso 2 de Neemias, olha o que está escrito essa palavra. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Exército. Não era pouca gente que estava ali. E disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe-á isso, sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. O inimigo, ele tenta instigar a gente a desistir da nossa tentativa de querer sair da situação ruim que a gente está. Ele tenta nos desanimar e às vezes nessa tentativa ele costuma ganhar. Ele costuma nos convencer que nós não que essa empreitada, ou que essa jornada, ou que esse trabalho, essa tarefa que vamos fazer não vale a pena. Isso acontece em todos os aspectos. Acontece num aspecto de família, no aspecto de cidade, de nação e de um povo. Há muitos servos de Deus que estão desviados, que estão afastados da casa de Deus, que estão fracos, que já não têm força mais de seguir. E quando ele quer criar força para seguir, o inimigo logo usa alguém para dizer: isso é bobagem, você vai voltar no passado, vamos ter que seguir a vida para frente, é perda de tempo para você. E a mesma coisa acontece na vida conjugal, na vida familiar. O inimigo, ele coloca
coisas na vida da mulher, do homem, para fazer eles desistirem de lutar. Nada, vive a sua vida, vai viver a sua vida. Só que ao vivermos a vida, nós escolhemos um lado errado. E somos consumidos pela vida fácil que nós levamos. A vida, ela não é essa mil maravilha que as pessoas se projetam dentro da mente. A vida tem que ter luta, tem que ter batalha. Porque o inimigo, ele não cansa de projetar o mal contra nós. Aí o que eles fazem aqui? Aqui você está vendo a nitidez da situação, que a cidade estava nos escombros. E Sambalate e Tobias, e Sambalate ele falou, vocês vão construir isso tudo, vocês vão vivificar essa cidade dos montões, do pó das pedras que foram queimadas? Alguém vai chegar para você e falar, vale a pena você se desgastar por tudo isso? Olha, vamos aqui, você que é chefe de família, que tem sua esposa, que tem seus filhos, você acha que não vale a pena lutar pela sua família, lutar pela sua esposa, lutar pelos seus filhos? Você que é uma chefe de família, você acha que não vale a pena lutar pelo teu marido, lutar pelos teus filhos? As mulheres antigas fizeram isso. Há pouco tempo atrás, na história de vida, eu entrevistei uma irmã, ela falou, meu marido entrava em casa de cavalo. A outra dizia, meu marido todo dia chegava em casa e quebrava tudo. A gente só fazia para comprar móveis e quebrar. Havia um sofrimento, mas essas senhoras, elas suportaram aquelas batalhas porque hoje tem suas famílias criadas. Então precisamos saber do grau de responsabilidade que temos um para com os outros. E outros sim aqui. Quando chega no verso 3, vem Tobias, e estava com ele Tobias, o Amonita, e Tobias disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente seu muro de pedra. Ou seja, você é induzido a ficar sem agir. Você é induzido a ver os escombros na sua frente, impedindo você ter uma vida de vitória, próspera, abençoada, e que lhe dá a condição de alcançar a sua salvação. Você simplesmente é coagido a se contentar com a destruição na sua vida. Era o que esses homens estavam fazendo lá, tentando intimidar aquelas pessoas a seguir com a missão de reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Mas quando você chega no verso 6, aí olha só, o verso 4 diz assim, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que irritaram defronte dos edificadores. E assim diz Neemias, edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mesmo diante da afronta, o líder, seja líder da igreja, seja líder da sua casa, ele precisa encorajar o seu povo, a sua família, de que vale a pena continuar junto, batalhando junto, para o bem comum de todos, não apenas de uma pessoa. Se eu só pensar em mim, na minha vida, no meu próprio ego, eu não vou me preocupar com as pessoas. Eu não vou me preocupar por aqueles que ligam para mim pedindo oração. Eu vou deixar para lá. Eu não vou me preocupar com aqueles que clamam pelo seu casamento. Quantos que ligam pedindo clamor pelo seu casamento? Quantos que ligam porque o seu filho se envolveu com uma vida estranha e está sendo consumido pelos seus vícios? Quantos que ligam? Mas eu preciso estar pronto, eu escolhi ser um instrumento do Senhor. Eu não posso ser instrumento do Senhor e querer viver uma vida de folga. A vida cristã daqueles que estão indo para o céu não é um lugar onde tem sombra, você bota um copo de suco para tomar e fica de folga. Não, é batalha. Porque o inimigo das nossas vidas, ele não dorme. E em algum momento agora ele quer destruir uma família. É muito lindo você ver o esposo, a esposa, os filhos, todos radiantes.
né? Esses dias eu estava viajando, e às vezes eu não ia para a igreja porque não dava, e eu ficava lá do hotel olhando, quando passava lá o pai de família, a esposa, os filhos, tudo arrumadinho, certinho para ir para a igreja, coisa linda, coisa bonita. Você via a essência de Cristo naquelas pessoas, num dia de domingo, né? Outro sim aqui, nós vamos terminar aqui, que o vídeo já está ficando grande. Ó, já passou do ponto, né? Mas quando você vê no verso 9, o que está dizendo? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então eles eram afrontados. Você pode estar sendo induzido a continuar nos escombros da vida, nos escombros que foram causados pela destruição do inimigo. Mas eu quero te dar um conselho. Nesses dias atuais que nós estamos vivendo, muitos servos de Deus estão sendo induzidos a acreditar que não vale a pena continuar lutando, conforme essas pessoas aqui. Que não vale a pena continuar com a sua família, continuar com o seu esposo ou com a sua esposa. Que serão da geração futura se nós não deixarmos um legado de batalha, um exemplo de batalha, um exemplo de que defendemos a nossa família a qualquer custo. Igual o Neemias falou aqui, ó. E olhei, levantei e me disse aos nobres e magistrados e o resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor que é grande e terrível. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, meus amados irmãos e amigos, lute por aquilo que vale a pena. Não se contente com a destruição à sua volta. Deus te convida e vai te sustentar a você reconstruir sua vida. Não permita o inimigo te amedrontar. Nós estamos vivendo esse tempo de perda de objetivo. O inimigo tem tirado os olhos de muitos servos de Deus do seu objetivo. E muitas famílias, muitas pessoas estão sendo destruídas. E ainda, mesmo sendo destruídos, muitos estão cabisbaixos. Mas ainda querem dizer que está bem, para dizer que não fez a escolha certa. O que eu quero dizer aqui, não estou falando nada de instituições. Eu estou falando de pessoas. Que quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós só temos um lugar para ir quando isso tudo terminar: o céu. Se não lutarmos pelo céu, e não lutarmos para que a nossa família também vá para o céu, ficaremos todos aqui. E o destino para onde vamos não é muito bom falar. É o inferno. Que Deus te dê saúde, te dê força, te sustente, te dê vitória. Que Deus te abençoe e te guarde. E te dê a paz que você precisa. Voltamos a conversar numa próxima oportunidade.